A paz do Senhor, amada igreja, um bom dia, né? Já é boa tarde, aliás, né? Já passamos do meio-dia, já vai dar 13 horas, é verdade, mas nós nos comprometemos com a nossa escola bíblica e é bom que o povo de Deus tenha conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, o nosso assunto ainda continua sendo a igreja eleita, eleição e predestinação é o assunto que nós vamos abordar neste dia. Amém, amados irmãos? É um assunto que, para quem não conhece as Escrituras, passa a ser um assunto muito polêmico, mas para aquele que conhece as Escrituras, tem lido, tem assistido à escola bíblica, porque a escola bíblica é um local em que a gente discute, né, alguns assuntos para nossa compreensão e entendimento. Amém, irmãos? Então é algo muito grandioso a escola bíblica, é algo que nós crescemos na palavra de Deus, amém? Precisamos entender que nós somos pentecostais, então nós entendemos a descida do Espírito Santo, não é verdade? Falar em línguas, não é verdade? Dom de profecias, então nós cremos nessas coisas que o Senhor Deus ele colocou para a sua igreja, para a edificação da igreja, amém, amados irmãos? Então, muito bem, então hoje o nosso assunto é eleição e predestinação, ainda tratamos da igreja eleita. Vamos para o nosso texto áureo que está em Efésios 1, versículo 4 e 5, amém? Então, Efésios 1, versículo 4 e 5 diz assim a palavra do Senhor: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Praticamente nós temos a nossa lição, né, sobre eleição e predestinação, tudo já preso nesse texto, não tem muito que dar voltas para tentar buscar entendimento, está muito claro aqui o que o apóstolo Paulo ele coloca para a igreja do Senhor, né, sobre o assunto eleição e predestinação. Amém, irmãos? A verdade prática diz assim: segundo sua presciência, ele elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então guarde bem esse verbo: creriam e perseverariam. Então tem duas coisas que tem que permanecer no crente: é crer e ser perseverante na crença. Amém, irmãos? Então está muito claro, está muito objetivo, muito específico, tanto o texto áureo quanto a verdade prática. Então não podemos fugir desse tema, amém? Mas vamos fazer a leitura bíblica que está em Efésios 1, do 4 ao 12. Diz assim a bendita palavra de Deus: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Tanto o texto, quanto a verdade prática, quanto o texto áureo, está tudo bem amarradinho. Eu creio que nós, como crente no Senhor Jesus, que conhecemos a palavra de Deus,
em ler esse texto, fica tudo muito claro, não é verdade, irmãos? Mas todavia nós vamos apresentar alguns elementos que também passam a ser chaves na nossa vida para que nós possamos fazer jus a essa eleição e a essa predestinação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós temos que entender o significado de eleição. Amém, irmãos? Eleição é porque nós fomos eleitos por Deus em Cristo Jesus. Nós fomos eleitos. Deus, Ele nos elegeu. Ele não quis saber de nada. Ele nos elegeu. Ele elegeu a todos. Amém, irmão? Todos. Se nós fôssemos fazer a comparação nos dias de hoje, para ser eleito, vamos pensar num político para se eleger. Para que o político possa se eleger, ele tem que investir dinheiro, ele tem que investir tempo, ele tem que pagar para pessoas, né, para que pessoas saiam com panfletos apresentando ele, falando sobre as propostas que ele tem para com o povo, não é verdade? Então é preciso que ele que quer ser eleito, ele se comprometa em algumas coisas com o povo, para que o povo assim possa tomar uma decisão e assim elegê-lo. Amém? Não sei se você compreendeu. Então, nesse caso, vai depender da proposta que o político vai apresentar para que você possa elegê-lo. Se não for uma proposta agradável, você vai pegar um outro que tem uma proposta atrativa às suas necessidades. Amém? Mas quando nós falamos de Deus, é diferente. Porque Deus, ele sabia que nós éramos pecadores, que nós não tínhamos justiça nenhuma, que a nossa justiça era como trapo de imundícia, que nós não éramos perfeitos, que nós éramos falhos. Amém? Que muitos de nós íamos negar o Senhor Jesus. Isso a gente vê quando nós vamos fazer evangelismo, né? Que nós vamos falar do Evangelho, da Boa Nova, anunciar Jesus Cristo como salvação. A gente entende que várias pessoas dizem assim, não, eu não quero Jesus, não. Ainda não está no meu tempo, eu ainda vou esperar mais na frente. Não, eu não tenho tempo para Jesus hoje. É assim, irmão, é assim que as pessoas elas falam. Amém? Então, quando Deus nos elegeu, Ele não leva em consideração nada disso. Ele nos elege, Ele elege a todos. A eleição do Senhor, ela é universalista, ela é para todos. Amém? Então, essa é a definição de eleição. É porque Deus escolhe na sua autonomia, amém? Ele decide e pronto. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E interessante que tudo isso aconteceu antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser feito, antes de separar a terra e a água, na verdade Deus, Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele já havia nos eleito. Amém, irmão? Então, isso é muito profundo quando a gente começa a meditar. Amém? E isso faz com que nós tenhamos uma visão. Agora, o interessante é que essa eleição que ele faz tem uma expectativa. O Senhor tem uma expectativa quando Ele nos elege. Amém? Ele não elege à toa. Ele elege, mas com algumas condições. Amém? Bem, o político, nós só elegemos o político se aquilo for atrativo para a gente, antes de eleger, amém? Mas Deus não, Ele nos elege, agora tem algumas condições para a gente, que é essa condição que é preciso que eu e você tenhamos a consciência para que nós possamos fazer jus a essa eleição, amém? Então, Ele diz que Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Então, essa é a condição, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. O que é eleito como santos? Separado, quer dizer que Deus, Ele nos separou. Por isso que diz que nós somos nação santa. Nação santa porque é uma nação separada por Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, quando fala em irrepreensíveis, aí também começa algo que tem que trazer uma grande preocupação para mim e para você. Amém, irmãos? Porque irrepreensíveis seria alguém que não tivesse mancha, que não tivesse dolo, que nem eu mesmo conseguiria enxergar em mim
falha alguma, de modo que eu também viesse a me repreender. Amém, irmãos? Então, é algo que a gente precisa entender, que ser irrepreensível, ele começa a fazer com que eu cobre de mim alguma coisa. Amém, amados irmãos? Em primeiro lugar, eu preciso entender que eu tenho que ter costumes contínuos que agrade ao Senhor em amor. Amém? Então nós falamos sobre ser santos, que é ser separados para Deus. Então precisamos ter uma vida, Ele nos elegeu para que nós tivéssemos uma vida separada para Ele. E segundo, que fôssemos irrepreensíveis e em amor. Então precisamos viver uma vida e que não haja nenhuma mancha, não pode ter nenhuma mancha, né? E tem uma vida em amor. Louvado seja o nome do Senhor. E que esteja essa vida dentro do propósito dele, dentro do propósito de Deus. Amém, irmãos? Então, a gente precisa então entender, né, sobre se viver uma vida irrepreensível, viver uma vida em santidade. A gente precisa entender que é preciso que nós comecemos desde já a mudar o ritmo e os costumes da nossa vida. Você pode estar pensando aí, mas como que eu vou mudar o ritmo e os costumes da minha vida? Já que tem que ser dentro do propósito de Deus. Você tem que buscar um manual que te diga quais são os propósitos de Deus para com a sua vida, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Amém, irmãos? Então, é assim que Deus ele nos elege, a forma como Ele nos elege, e assim é a forma como Ele nos predestina. Amém? A predestinação, agora você começa a entender que para que você possa cumprir os propósitos de Deus, é preciso que você tenha fé em Cristo Jesus. É preciso que você acredite em Jesus. Amém? É preciso que você tenha uma vida digna de Cristo Jesus. Como? Tudo tem a ver com a cruz. Tudo tem a ver com a cruz do Calvário. Amém, irmãos? A gente precisa entender que antes Deus fez toda a terra, Ele fez o homem, fez a mulher, é verdade. Mas nós pecamos contra Deus, nós pecamos, nós desobedecemos a vontade de Deus, a palavra de Deus que Ele tinha falado para Adão. Isso nos alcança. Então, essa desobediência, ela criou inimizade entre o homem e Deus. Então foi preciso que essa inimizade ela fosse refeita. Deus, na sua presciência, Ele já tinha determinado que Jesus Cristo viria para que essa inimizade ela deixasse de existir e assim voltasse a haver a amizade entre nós e Deus. Amém, irmãos? Então é preciso fé, crer e comunhão com Cristo Jesus. Então não tem como. É por isso que a gente sai. Quando nós vamos falar do Evangelho, nós vamos anunciar Jesus Cristo, a gente encontra as pessoas que recebem de coração, elas vêm para a igreja para ter comunhão com o Senhor, começa a receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única forma de trazer mudança, transformação na vida do homem, é o ouvir a palavra de Deus. Então, quando ele começa a ouvir a palavra de Deus, ele começa a entender, porque a palavra de Deus, ela cria em nós a metanoia, ela cria em nós uma transformação da nossa mente. Porque a nossa mente, ela vinha sendo cauterizada devido à escravidão que nós víamos vivendo no mundo pelo pecado. Nós não tínhamos entendimento. E quando nós encontramos com Cristo, encontramos com a palavra de Deus, essa transforma a nossa mente e a gente começa agora a meditar e olhar que as nossas práticas, elas desagradam a Deus. E quando você entende que ela desagrada a Deus, começa um elemento que é muito importante, que é o arrependimento.
Então nós vamos começar a entender que uma vida em Cristo ela requer arrependimento. Arrependimento é você voltar. É você voltar. Não para o mesmo ponto em que você estava. É você voltar agora a viver uma vida dentro do propósito do Senhor, porque assim diz a palavra de Deus. Amém, irmãos? Estava conversando com a Eliane ainda há pouco. Às vezes a gente vive uma vida desleixada, como foi o nosso caso, todos nós que um dia aceitamos Jesus, vivíamos uma vida desleixada, uma vida que nós entendíamos que ela era a certa, não é verdade? Aí quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, aquilo toca na nossa mente, aquilo toca na nossa alma, toca no nosso espírito, porque nesse momento que toca a nossa alma e o nosso espírito, é porque o Espírito de Deus já está em nós, é aquele que nos convence do juízo, da justiça e do pecado. E isso gera uma transformação. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma vida, como é que deve ser essa nova vida do eleito? A nova vida do eleito, a gente precisa entender que o livre-arbítrio, aquilo que Deus concedeu ao homem, isso entra nesse exato momento. Ou melhor, já entrou, porque desde que nós nascemos, que nós começamos a tomar algumas decisões, as decisões são nossas. Elas partem todas de nós. Até o aceitar e não aceitar o Senhor Jesus, ela é algo que vem de nós, ela é arbitrária nossa. Somos nós quem determinamos. Amém? Então, agora é preciso que o eleito ele tenha uma nova vida. Então, isso vai depender das decisões que ele vai tomar, que é mudar o seu estilo de vida. Ele não pode ser mais um crente que ainda permaneça mentindo. Ele não pode, como os políticos. Os políticos eles mentem. Os políticos, eles para se eleger, eles dizem tantas coisas. Mas depois que eles são eleitos, eles mudam. Nós que fomos eleitos no Senhor Jesus, fomos eleitos por Deus, conhecendo a palavra de Deus, nós temos que mudar o nosso estilo de vida de modo que venha a entrar no propósito do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os políticos não têm esse compromisso conosco, mas nós precisamos ser perseverantes. Amém? Precisamos insistir em viver dentro do propósito do Senhor, que é ter uma vida sem mentira, uma vida sem roubar, sem defraudar os outros. Não podemos viver mais uma vida de fornicação, não podemos viver uma vida de avareza. Quero tudo. Não podemos. Uma vida de impureza, não podemos viver uma vida de impureza, não podemos viver embriagados, não podemos. Olha que a embriaguez, nós já falamos um tempo atrás, que existe a embriaguez literalmente de bebida alcoólica, mas existe uma embriaguez da mente, em que você entra no processo de alucinação e você não consegue ter a percepção do mal que você está fazendo para quem está do seu lado. Isso também é o tipo de embriaguez, não podemos viver nesse tipo de embriaguez também. Precisamos nos manter no propósito do Senhor. Amém? A vida de um homem eleito é essa. Ela requer mudança. E o livre-arbítrio que Deus te concedeu, Ele te dá essa condição de você dizer sim ou não para as coisas deste mundo. Sim ou não para as coisas que desagradam a Deus. Sim ou não para as coisas que vêm manchar a sua vida com Deus, a sua vida após a sua eleição, a sua vida após a sua eleição em Cristo Jesus. Amém? Entendendo que o que você usufrui hoje, que é uma vida em liberdade, é graças a Cristo Jesus, é graça da cruz, é graça através da morte de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A predestinação, ela passa a ser uma bênção para nós. Passa a ser uma bênção, porque você começa a usufruir de privilégios de Cristo Jesus. Amém? Mas que privilégio, irmão Carlos, que privilégio. O privilégio de ser chamado de filhos de Deus. Filhos de Deus. A Bíblia vai falar aqui em nós aqui que nós somos filhos por adoção. Nós fomos chamados para ser filhos por adoção em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso. Mas quando se fala em ser chamados como filho para adoção, o apóstolo Paulo ele olha para a lei romana. A lei romana ela garantia que aquele filho, o filho
Oh Senhor Deus. O filho... Um filho que é... Meu Deus, esqueci o termo agora. Filho de adoção, né? Então, um casal, ele adota uma criança. Vamos imaginar que um casal ele tem 2 ou 3 filhos, tem um filho. E ele resolve adotar mais um filho. A lei romana, ela diz assim, ela diz que esse filho que eu adoto, ele passa a ter os mesmos direitos do meu filho que foi legítimo, filho que é tirado das minhas entranhas, amém? Tem os mesmos direitos legais. Ele usufrui do meu nome, ele usufrui da minha herança, ele usufrui do meu nome, ele usufrui de tudo aquilo que eu, como um pai que adotei esse filho, meu filho adotado, ele tem esse direito. Amém? Então, quando nós olhamos para essa bênção, então essa é uma bênção que a predestinação ela nos dá. Sermos chamados de filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Nós somos enxertados, amém? Por isso que tudo aquilo que o Senhor Jesus ele adquiriu, nós também passamos a ter direito por causa dessa adoção. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns vão dizer assim, ó que interessante. Tá vendo ele ali? Ele é crente, ó, ele é crente. Já nos diz que nós somos um homem qualquer. Ele diz que nós somos crentes. Ó, ele é daquela igreja. Tá vendo como é que é? Oh, não, olha esse homem ele conduz a vida dele de forma diferente em Cristo Jesus. Entendeu? Ele é um Bíblia. Então você começa a ter, adquirir alguns benefícios da predestinação. Isso quando verdadeiramente você está focado em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Você passa a ter intimidade com Deus. Abba, Pai. Abba, Pai. Agora é algo agora de coração para coração. É o coração de Deus para o seu coração. É algo perto. Deus está perto de mim agora. Por Cristo Jesus. A predestinação, ela me dá esse direito. Algo de uma vida. Agora é algo de uma vida, não é algo de um momento. É algo de uma vida inteira com Deus. Amém? Ela liga, ela não desliga. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer que, como nós somos filhos, o Senhor Deus ele tem prazer em nos corrigir. O bastardo, o Senhor não corrige. O bastardo, o Senhor não corrige. Ele permanece no erro eternamente. Mas quem é filho, não, ele é corrigido por Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Portanto, irmão, na predestinação, não há a teoria que diz para alguns foram predestinados para a morte, para o fogo eterno, para outros para a salvação. Não tem isso. Quem faz essa escolha de céu ou inferno somos nós, através da nossa escolha, através do nosso livre arbítrio. Como eu falei no início, você vai falar de Jesus para as pessoas, mas não, agora eu não quero Jesus. Não, agora eu quero Jesus. Sim, eu quero, eu amo Jesus, eu amo. Oh, como é que é bom. Entende? Então somos nós. Deus, ele nos elege. Ele nos predestina. Agora é preciso que nós tenhamos fé e creiamos em Cristo. Creiamos no sacrifício da cruz. Creiamos naquele sangue vertido que nos purifica de todo pecado. Creiamos que Cristo ele nos dá a salvação. Amém? Entendemos que é preciso que eu mude o meu estilo de vida. Amém? É preciso que eu dê o meu sangue. O que é dar o meu sangue? Ah, meu amado, dar o meu sangue é eu não viver conforme as concupiscências da minha carne e dos meus desejos. Eu não me autolatrar, eu não me idolatrar. É eu não querer ser o centro de todas as coisas. Eu não posso ser isso. Entender que tem Cristo. Eu tenho que viver para Cristo e em Cristo. Porque Cristo é o melhor para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aleluias. Tudo tem que ser no amor, irmãos.
Tudo tem que ser no amor. Nada é forçado, nada. Só o amor de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Logo mais, prepare o coração de vocês, que nós temos logo mais a palavra do Senhor, nosso culto de celebração ao Senhor. Amém, irmãos? Vou estar orando aqui agora, nesse momento. Pai querido, Pai de amor, usa seu filho, Deus, usa, seu Deus, abençoa teus filhos, aquele que ouviram a tua palavra nesta manhã, Deus, estuda, Deus, que ele possa estar meditando, possa também estar preparando algumas perguntas para que eu possa estar respondendo, tirando algumas dúvidas que assim ficaram no pensamento dos teus filhos, ó Deus, porque o meu objetivo, ó Deus, é que teus filhos venham morar no céu e tenham uma vida digna de Ti, ó Deus, uma vida comprometida contigo, ó Deus. Abra a mente dos meus irmãos, traga o entendimento, traga a inteligência, Deus, para que ele possa mudar ainda nesse tempo o seu estilo de vida e venha agradar a Ti e que possa morar no céu, na eternidade contigo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde e até logo mais.